Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Bateu, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka, Projeto 78, e hoje estamos aqui os três, como podem ver, e vamos falar um pouco sobre o Mundial de Clubes, mais uma eliminatória, neste caso a primeira eliminatória, os oitavos de final, com um destaque para a performance do Sport Lisboa e Benfica, neste caso uma fraca performance, como já vamos calculizar. E posso começar por ti, Rodrigo, depois de uma derrota por 4-1 no prolongamento contra o Chelsea. O que está para as dizer sobre este jogo? Bem, desde já, olá a todos. Sobre este jogo é muito simples, foi aquilo que tentámos fazer frente ao Bayern, e até digo mais frente ao Bayern em Munique, quando abdicámos totalmente de atacar, o que não fazia sentido porque as fragilidades defensivas do Chelsea ficaram evidentes desde o início. O Benfica conseguia sair com muita facilidade em ataque rápido. Obviamente, o Lages não preparou a equipa para sair em contra-ataque, abdicou de ter a bola jogando com o meio campo com o Florentino e Barreiro, Cocos um bocadinho mais à frente. Só que até a questão do Cocos é preocupante, porque ele, quando o Benfica atacava, ele colocava o Cocos ao pé dos centrais do Chelsea. Claro que o Cocos desaparecia. Acho que o Lages tinha acertado várias. Acho que, sobretudo, quando jogas com Florentino e Barreiro, sem Carreiras, que aparentemente, ao que se diz, recusou-se a jogar, jogas com Dal, tens de sair a 3. Ponto final. Projetando o Aursnes, tens de construir com António Silva, Otamendi, ou Dal, ou Cocos. E tens de abdicar, obviamente, do Florentino e do Barreiro. Os 2 gols do Chelsea surgem por perdas de bola de ambos. O Florentino depois para o livre que o Turbine sofre. Pronto, o Turbine é o principal responsável, que toda a gente diz que fez um jogo miserável. Não é verdade. O Turbine impediu várias vezes que o Chelsea se adiantasse no marcador. E mais uma vez, António Silva a um enorme nível, para mim o melhor em campo do Benfica. Mas, mais uma vez, o responsável é o mesmo, Bruno Lage, porque aquilo que disse no início, uma equipa que queria jogar em contra-ataque, mas não tinha jogadores para isso. O único que tinha sai ao intervalo, que era o Sheldrup, que é um jogador, a par do Pavlidis, que consegue segurar muito bem a bola da frente. O Sheldrup na primeira porque não jogou a segunda, portanto, ganhou logo 4 ou 5 faltas em que permitiu ao Benfica respirar e jogar na frente. E ao contrário do que toda a gente previa, Di Maria mantém-se. Pois a questão do prolongamento faz sentido, sobretudo após a expulsão de Prestiani, faz sentido na medida em que era um jogador fulcral para os penaltis. Portanto, aí compreendo. Agora, ao intervalo tinha de sair, ponto final, porque tem Isaac Turkoglu no banco, apesar de eu não achar que seria o jogo ideal para ele, mas ele ajudaria muito a fechar na linha de 5, que o Benfica estava a tentar criar, e Bruma, que já critica aqui N vezes o Bruma, mas que é um jogador que sabe sair em contra-ataque, sabe. Não vai ajudar a defender, não. Mas se quisesse alguém que te desse o corredor todo e abdicarias de um jogador que está a ser sacrificado há meses, que é o Aursnes, a lateral direito, colocarias Tiago Gouveia, que se viu quando entrou, foi sempre aquele que conseguiu transportar a bola para a frente, foi claramente os melhores do Benfica. Depois o 2-1 surge nessa perda de bola do Barreiro, e o 3 e o 4 já é o Benfica totalmente projetado, portanto foi fácil para o Chelsea. Portanto, acho que este Mundial de Clubes só prova que o Benfica deve seguir um caminho semelhante ao Futebol Clube Porto, abdicado deste treinador e atacar a próxima época com um novo. Certo, tenho tanta coisa para dizer sobre este jogo, mas posso começar por ti, Blanco, e depois já lá vou. O que é que tu achaste? Eu achei que a prestação do Benfica no Mundial de Clubes é muito representativa daquilo que também foi a época do Benfica, ou seja, que é capaz do melhor e do pior, e uma equipa acho que é sempre, ou devia ser sempre, pelo menos espelho do seu treinador, e acho que neste caso é verdade, porque Bruno Lage também é capaz do melhor e do pior. Mas é que dissemos isso ao longo da época. No final da taça dissemos isso, que a final da taça foi espelho, aquilo foi...
Não. Por isso, o dominador é comum. Sim. Pronto, Não mas é como o eu estava a único. dizer, Não é o único. tivemos uma amostra do melhor daquilo que foi o jogo contra o Bayern, onde eu até elogiei aqui bastante a abordagem de Bruno Lage ao jogo, e aqui só tenho de criticar a abordagem de Bruno Lage ao jogo, porque demonstrou uma incapacidade completa de perceber quais é que eram os pontos fortes do Chelsea a nível ofensivo, porque se os identificou, não conseguiu criar uma estratégia para tapar pontos óbvios, como por exemplo o corredor esquerdo do Chelsea, que se a realidade é que Cole Palmer não costuma jogar a extremo esquerdo, mesmo que seja depois um falso extremo esquerdo que vem para dentro, é verdade que Cole Palmer não costuma fazer isso, mas sempre foi verdade que o Corelha procura sempre atacar o espaço e ir à linha ou procurar exatamente essa profundidade. Deixar ali Di Maria a fechar uma linha de 5 é suicídio tático, não há sequer outra palavra para isso. Resultou bem 2 vezes no ano, por isso ele achou que passado 3 dias de descanso do jogo do Bayern iria dar resultado outra vez. Sim, com as suas diferenças. Não é? Não, de todo, ou seja, Jogos. e depois quando achas que até, porque eu acho que isso é uma coisa que o Bruno Lage até tem em relação ao Roger Schmidt, se calhar vocês não concordam, mas eu acho que o Roger Schmidt às vezes não acrescentava grande coisa a partir do banco, eu acho que o Lage, em regra, até acrescenta. Se calhar porque a abordagem primeira é tão má que depois o que vem do banco acho até que melhora. acrescenta para piorar a maioria das vezes. Pronto, eu acho que acrescenta, mas neste caso foi o exato oposto. Portanto, Bruno Lage faz a substituição certa, a meu ver, que é meter o Actur no jogo. Para mim faz a substituição certa, só que pelo gajo errado e na função errada. Portanto, ali era claramente Di Maria para entrar o Actur, para fechar na linha de 5, para ajudar a defender, para poder soltar Pavlidis e Sheldrup na frente, claramente. Ele até optou por uma opção, diria eu, interessante, de meter barreira, pressionar mais perto de Pavlidis. É o que eu faço. Isso não é novo. Certo, não estou a dizer que é novo, mas estou a dizer que é uma opção interessante, tendo em conta também aquilo que era o adversário, ou seja, está a tirar um homem do meio, dando até alguma liberdade ao Moisés Caicedo, que foi só o homem do jogo. Mas o Benfica faz sempre isso, pressiona sempre em 4-4-2. Pois é. O Austin à frente. Mas ao Barreiro. o Benfica não pressionou bem em 4-4-2. O Sheldon estava muito junto a eles também, aqui deram um 4-3-3 assimétrico, porque o Di Maria tinha instruções para não subir, depois não descia, só depois não fazia nenhum dos dois. Aquilo para mim não foi bem 4-4-2, porque o Benfica pressionar em 4-4-2 eu sei que já acontece, não é por aí, o Barreiro pressionar ali não é novo. Mas a minha questão é, Sheldon estava a pressionar muito em cima, não sei se, e não sabemos se estratégico ou não, ou se era o Sheldon não estava a entender bem o plano tático, isso não sei, se calhar também pode ser um motivo para ter saído, apesar de erradamente, a meu ver. E achei curioso, na medida em que se calhar, a meu ver, demonstrava alguma ambição, estar a pressionar com 3 na frente, mas a realidade é que a pressão não funcionava e que o Caicedo desenvencilhava-se muito facilmente, ou o próprio Cole Palmer chegou a receber algumas vezes a bola entre linhas, o que para um jogador daqueles é proibitivo, e a estratégia defensiva não resultou. O Benfica teve aqui uma grande vantagem neste jogo, que foi a pausa prolongada, que evidentemente, a partir do momento em que o Chelsea está por cima, está com a Trelan, quebra o ritmo e deu ao Benfica só 2 horas para preparar os 10 minutos que faltavam, o que é uma vantagem na medida em que é o Benfica que está a perder e é o Benfica que tem de arriscar e é o Chelsea que tinha de controlar o que já estava a acontecer. E o Benfica acho que entra agressivo, acho que entra perigoso e acaba por chegar ao empate merecidamente. E acho que se não fosse a expulsão de Prestiani, que faz um jogo completamente medonho, a nível da decisão, toda e qualquer, lá está, tomada de decisão que ele pudesse ter, escolheu a errada. Não usar os jogadores só contra o Tirsense ajudaria nestes momentos. Pronto, Ou agora então não o eu também Porto não vou nessa lógica. Ou então não o Porto todo. Eu também não vou nessa lógica do pronto, quando as coisas correm bem, vamos elogiar o jogador e o esforço do jogador, e quando as coisas correm mal, vamos queimar o treinador. Não, Pronto. eu critico a exibição do jogador. Agora, obviamente, com um jogador que faz 2 jogos na época toda. Eu não digo que não tenha impacto, porque tem impacto. Agora, o Prestiani fez um bom jogo, por exemplo, a meu ver, contra o Boca Juniors, por exemplo. Acho que teve um bom impacto. Acho que foi contra o Boca Juniors. Foi quando ele jogou. Não, foi contra o Auckland e Bayern. Auckland e Bayern. Então era Bayern, peço desculpa. Pronto, fez um bom jogo contra o Bayern, a meu ver. Se calhar mais secreto do que o Auckland, também pudera, não é? Mas acho que fez um bom jogo. E aí o mérito é só do jogador e não há mérito do treinador que planeou a equipa em função dos jogadores que iam jogar. Eu não alinho nisso. Pronto, eu acho que há culpa e mérito dos dois Pegaste na lados. palavra perfeita, planeou. Ainda estou à espera do plano. Exato. Pronto. Olha, outro, João Veloso, não teve qualquer minuto pela guia principal sem ser contra o Tirsense. Aparece agora. Agora Eu percebo. contra o Chelsea. Eu percebo que Bomba. não acha continuidade, que isso irrite e que isso possa prejudicar o papel. A realidade é que Prestiani entrou e não tomou boas decisões, ponto. E isso é jogador, isso é individual. Naquele preciso momento. Podemos ir tentar perceber o contexto do porquê de acontecer, mas ali foi jogador e acho que até foi a expulsão de Prestiani que tirou o Benfica completamente do jogo.
numa altura em que, a meu ver, o Benfica estava por cima. Pois a partir daí foi desconcentração tática total, foi as tais pedras de bola no meio que tu disseste, apesar de Florentino ter sido a priori, foi também perdas muito estúpidas de Di Maria, por exemplo, para o terceiro golo, é uma decisão completamente errada, estar a tentar jogar curto quando está toda a equipa lá em cima, à espera de uma das bolas, que por acaso o Di Maria até costuma meter para aí umas 15 por jogo. Foi uma decisão completamente errática e nesse aspecto não correu bem. Acho que houve ali um momento mental onde se criou ali uma lei de Murphy para o Benfica, não só também pela exibição muito fraquinha de Turbine. Pronto, o Canhoto já vai dar em cima de mim, dizer que o Turbine é um ótimo guarda-redes, eu acho que o Turbine tem potencial, não digo que não. E eu acho também, às vezes, é muito proibitivo pensar como o Turbine já num jogador feito, porque não é. É um guarda-redes de 22, 23 anos e quando vem para o Benfica, vem enquanto projeto de guarda-redes, nunca enquanto guarda-redes completo em si. Se querem um guarda-redes completo, vão buscar o Ederson, que aquilo no City está complicado. Portanto, eu acho que interpretar o Turbine assim é muito complicado, mas também é muito complicado estar à baliza um guarda-redes que defende as bolas difíceis e que não sabes em que lance fácil é que vai meter água. Isto também é pura da realidade. Ou seja, Não é. temos ele, ao longo do jogo do Chelsea, ele faz defesas espetaculares de remates onde se calhar nem tinha a obrigação de defender. Por exemplo, aquele do Cucurella na primeira parte. Pá, não tem a obrigação de defender aquilo. Mas depois sofre 2 golos em que tem completa obrigação de defender. E com guarda-redes, pá, até diria eu, suplente do Benfica devia defender. Mas pronto, Guarda-redes de 80 mais. se tu dizes. Isso é a minha opinião e acho que o Turbine é muito inconstante nesse processo. Portanto, apesar de agora nos últimos jogos ter estado numa fase um bocadinho mais regular nesse aspecto. Sobre a caminhada do Benfica, acho que é isto. Não dá sinais muito positivos para o futuro, apesar da vitória do Bayern e de terem liderado o grupo, porque precisamos de olhar para os resultados, sim, mas também precisamos olhar para a forma, e a forma não é de todo entusiasmante. E acho que até, mas isto se calhar também é a minha perspectiva de alguém que não participou no Mundial de Clubes, eu acho que esta participação do Benfica até pode ter causado mais problemas do que soluções, não só por esta desconfiança que continua a crescer na massa adepta, também nem ano de eleições, como também o Benfica tem um mês para a Supertaça, sendo que 2 semanas de férias dos jogadores entretanto. Portanto, vai ter 2 semanas para parar a Supertaça, sendo que o Sporting começou os trabalhos hoje. E nesse aspecto, acho que também pode ser preocupante que é bem. Eu só lançar uma pergunta. Qual a diferença de idade entre Turbine e Samuel Soares? É poucos anos. O Samuel tem para aí 20, 21. Não, deve ser para aí um ano. O Samuel já deve ter 9 22 meses. anos. 9 Pronto. meses. Pronto. O Turbine já se tinha mostrado um grande guarda-redes a todos os níveis no Shakhtar. Acho que comete um erro neste jogo. Um erro? Um erro, que é o livre. Nem claramente No segundo gol não tem adivinhar. culpa? Não há erro nenhum do Turbine. É face às condições físicas do jogador. O Turbine tem 1,99m, é gigante. Uma bola rasteira ao lado dele é muito... Ou seja, não é literalmente ao lado, é mais do que ao lado. É muito complicado para um guarda-redes daquela envergadura. Tem de trabalhar mais isso. Agora, chamar aquilo um erro, não concordo. O erro aconteceu antes. Peço desculpa se eu acho que qualquer guarda-redes, independentemente da altura, se vem um remate rasteiro ou vá meia altura, uma nadinha, Não foi meia acima, altura. acima, pois, mas não foi rasteiro, ainda por cima. Se ele tem 2 metros, tem de ficar Pronto, abaixo. peço mais desculpa se eu acho que complicado qualquer o remate rasteiro. guarda-redes que deva ser titulado um grande tem de agarrar aquilo e acabou. Ponto. O remate não foi com efeito, o remate não foi com particular força, o remate foi rasteiro. Não estamos na formação, estamos no Benfica. É só este o meu ponto. Pronto, É como se estivesse muito preocupado com isto. Não vou meter mais água na fervura. Não, mas por acaso não, eu isto é que gostaria de saber da tua parte, o que é que tu achas? Sabes que ele te vai apoiar? Pá, pois, por acaso, neste lance vou ter de estar contigo, do teu lado, porque para mim, pronto, é um guarda-redes que no Benfica tem de defender aquilo, não é? Enfim. Bem, falando do jogo em si, eu acho que o Lage comete erros em toda a linha, desde a preparação até ao final do jogo. Começa por apresentar um 11 semelhante ao do Bayern, sendo que são equipas totalmente diferentes, o Chelsea e do Bayern. O Chelsea, em momento ofensivo, ataca quase num 3-2-5, portanto com os laterais altamente projetados. E como é que o Lage decide defender? Com uma linha de 4, contra uma linha de 5 ofensiva. E começa logo por aí todos os problemas do Benfica. Se me dizes o Defendeu Benfica, com uma linha se de disse o 5. Benfica estava na linha de 5, eu discordo, porque não estava. O Di Maria não. O Maria estava lá várias vezes. Agora, Pronto, estar é mas diferente de... Mas o Di Maria não é lateral direito, não é? Óbvio.
Pronto, então não é bem linha de 5. Eu concordo com a tua crítica. O Benfica defendeu assim. Só depois isto é logo, pegamos aqui logo num erro que é, em primeiro lugar já é um erro o Di Maria ter jogado, ou pelo menos ter tido o protagonismo que teve neste Mundial de Clubes, a meu ver. Isso aí eu já não discordo um bocadinho. Pronto. E a segunda parte é, nós estamos a ver o Di Maria a jogar lateral direito aos 35, 36 anos, mano. Não. Pronto, ainda mais me ajudas. Pá, é ridículo. Mas isto aconteceu ao longo da época. Com Bayern, Porto, aconteceu isto. Aconteceu. Não, mas eu acho que o Porto não é o Chelsea, principalmente este Porto. A diferença é que Eu o Bayern concordo. também não joga como o Chelsea. Obviamente, não é? o Di Maria não quer para jogar ali. Não é por ideias serem novas que do nada são invencíveis. Claro. Sim. Ou melhor, ao contrário, ideias serem velhas. Enfim. Portanto, começámos logo mal por aí, até porque se viu várias vezes o Cucurella a aparecer completamente sozinho, do lado direito. Bem ser, o Benfica deveria ter montado uma linha de 5 sem o Di Maria. O Di Maria ofensivo, mais colocado ofensivamente, se calhar num 5-2-3 ou algo do género. Provavelmente com o Dal a fazer a posição de ala. Eu colocaria o Carreras a jogar como terceiro central, como se viu muitas vezes nesta época. Vão-me dizer, mas ele não queria jogar. Meus amigos, o Carreras tem um contrato com o Benfica, não é eu não quero jogar, é eu jogo se me disserem para jogar, e é assim que tem de ser, na minha opinião. O menino tem contrato, é para colocar dentro de campo, se não quiser jogar. Se bem que ele jogar como jogou contra o Auckland e o Boca, mas também mais vale não jogar. Joga o Mas aí Bayrami. o Lage não tem culpa, aí o culpado é Joga o Bayrami. jogador. Ou isso, podia jogar o Bayrami. Agora, jogar com o Di Maria ali é que é totalmente indescritível. Olha, Tiago Veia e Leandro Santos, que Bruno Lage disse que acreditava muito nele. Sim, 0 está lá minutos o no E Mundial o de Tiago Clubes. Oveia teve bons momentos ao longo deste Mundial de Clubes. Claro, teve. Sim, está lá o Austin a jogar. Enfim, depois passando para o meio campo, é outro problema, claro. Já falaste do Florentino e do Barreiro, que é um meio campo completamente sem ideias, é um meio campo de gêmeos siameses que fazem exatamente a mesma coisa. Isso eu não concordo. O Não Barreiro fazes o Barreiro com um bocadinho mais melhor na pressão, o Tino um bocadinho melhor O na Barreto é recuperação muito de mais bola. chegado à ofensiva, não é? Sim. Em jogos Tá bem, pronto, normais. tem chegada ofensiva, depois se não aparece lá, serve de pouco. Sim, mas não vale a pena ter dois médios, nenhum que saiba fazer uma recepção de costas para o Eu jogo. prefiro ficar com o Barreiro do que com o Florentino. Preferes? Tenho as minhas dúvidas. O Barreiro é mais completo, eu acho. Tenho São as perfis minhas diferentes. Eu gosto Mas acho muito que do o Barreiro. Nem por cima para o ano vamos ter Barreiro e Almada no Seixal. Vamos ver. E depois contra uma equipa, temos de ver qual é que é a equipa que estamos a defrontar. Chelsea pode não estar no seu melhor. Uma espécie de Bayern de Londres. Um super Não, Chelsea. atenção, o Chelsea pode não estar no seu melhor momento, mas é uma equipa super Sim, física. sim. Uma equipa muito física que encosta, então os centrais encostavam no Pavlidis, coitadinho, não conseguia fazer nada. E o meio campo foi exatamente a mesma coisa, os médios recebiam de costas, o Kokshu então foi engolido mais uma vez. O Kokshu desaparece nestes jogos em que o adversário pressiona um bocadinho mais em cima. Falaste se calhar muito culpa do Lage colocar o Kokshu demasiado avançado. Pronto, mas... Eu acho que o Cox também nos últimos tempos tem revelado, se calhar, não sair. O que é últimos tempos? Os Auckland e... Pá, em Desde primeiro lugar, o Chelsea. em primeiro lugar, não apareceres contra o Auckland já é preocupante. Ele Não, mas apareceu ele contra o apareceu, Auckland. ele Ele estava foi a jogar impedido bem. de aparecer mais. Pronto. Ele estava a jogar bem até contra o... Mas não digo que Também estivesse a jogar pudera, mal, eu não acho que também o Cox é um pudera. mau jogador, eu acho que o Cox é um bom jogador, mas agora, se calhar fazer dele a última bolacha do pacote e fazer ninguém está a dele dizer o isso, jogador mas- mais influente do Benfica de sempre, não, enfim. Mas é o mais insubstituível. Não acho. Não, Não, olha, neste olha, momento, exatamente aqui, isto é uma excelente questão. Eu acho que não é de todo insubstituível. Então quem tem cérebro no meio campo do Benfica se é o Eu Manu não que está estou a dizer- lesionado? Rodrigo, eu não estou a dizer dentro daquilo que são as opções do Benfica. Se não Mas tens dizer- Cox, não tens ninguém. Então diz lá quem é que é o mais insubstituível. O quê? Neste momento do Benfica? Sim. Opa, talvez, olha, pelo momento Otamendi, talvez. Mas no Estás ali plantel, alguma agressividade, traz no alguma plantel liderança. tens Tomás. Pode substituir perfeitamente o Otamendi. Agora, tu não tens um jogador do não Benfica sei. que pense o jogo, saiba perceber o jogo. No meio campo não Epá, tens. Acho que o próprio Washington, independentemente da posição onde estiver, acho que o Washington é um jogador que traz sempre uma inteligência ao jogo muito diferente. É um... Sim, só que pronto, lá está, é aquelas características, não há mais ninguém. Exatamente. Tem, é isso que eu acho que estás a querer dizer e concordo. Enfim, portanto, se repararmos bem da linha defensiva do Benfica, quanto muito o Austin saberá construir, nunca daquela posição de lateral direito, mas terá alguma capacidade de construção. O Dal também ainda não viu o suficiente, mas acredito que sim. E no meio campo, o Cox, que estava completamente engolido. Portanto, o Benfica, na fase de construção, resumia-se a ninguém. Contra uma equipa que pressiona alto e forte, pá, o que é que o Benfica fazia? Era bombeava bolas para a frente, na esperança que o Pavlidis segurasse, e ainda conseguiu segurar uma ou outra.
E depois, nas alas tinha quem? Tinha Sheldrup, que não é um jogador mega rápido e nem é um jogador talhado para contra-ataque, e do outro lado ainda pior, que é o Di Maria, que também não é um jogador talhado Mas o para Sheldon contra-ataque. segurava-te a bola, ajudava nisso. Sim, o Pronto. Sheldon não é um jogador que, ou se calhar que seja o protagonista do contra-ataque, mas é um jogador que pode lançar contra-ataques. Sim, Nesse sim, sim, aspecto. sim. Pode, sim, Para senhor. lançar e terminá-los, como se o contra o Bayern. Exato. Agora, eu não percebo uma coisa. O Bruma começou o primeiro jogo contra o Boca a titular. Eu não percebo a ausência do Bruma neste jogo. Se é para jogar, a defender e sair em contra-ataque, claro que o Bruma tem que estar a jogar. Até o próprio Aktürkoğlu é muito mais forte em contra-ataque do que o próprio Sheldrup. Por isso também deveria estar a jogar se era para jogar assim. Só que lá está, o Aktürkoğlu, se fosse preciso segurar a bola, esquece. Isso o Aktürkoğlu não Pois, só consegue. que para isso é que o Benfica tem de definir uma tática, uma estratégia, aliás. É para jogar em contra-ataque, é para jogar apoiado, para jogar no ponta de lança e este distribuir, é para fazer o quê? Ninguém sabe. É para sair de trás. Sim, É que até se fosse para segurar Belotti, não quer dizer que faz melhor, que o Pavlis também faz muito bem. Não, mas não, esse, mas o Belotti quando entrou também ganhou 3-4 faltas de segurar. Não, mas respira. isso, certo, mas tu queres, Atenção, eu não tu és quero um que o gajo que ganha Belotti faltas não. no meio campo ou queres um gajo que se calhar te aproxima da baliza adversária? Que nesse Lá aspecto está, é para é o livre. questão estratégica, que não Certo, está Sim, se queres identificada. um jogo mais pausado. Não está identificada, Quando o ninguém Benfica sabe. fica com 10, a minha substituição era tirar Belotti e meter o Bruma. Corre. Sim, fazia Pum. muito mais sentido. Os centrais do Chelsea estavam no nosso meio campo. Sim, fazia muito mais E sentido. defender, nenhum deles defende. E notou-se que o Benfica maior ascendente foi na altura em que estava a jogar com 10, na primeira parte de prolongamento, Sim, e o em que teve Benfica- 3 ou 4 lances em que No lance imediatamente a seguir ao 2-1 do Chelsea, o Thiago vem invadir a área e se por acaso o passe tivesse sido um bocadinho mais para trás ou mais para a frente, Sim. chegava ali ao... Quem? Belotti? Talvez? Não sei. Não, Era quem não, estava não no me meio da lembro. área. Não me lembro. Enfim, mas portanto aqui chegamos à conclusão que a estratégia para o jogo ninguém sabe. Nem sei se o próprio Lage sabe qual é que é. Se calhar ele sabe, só que faz uma coisa e depois tem as peças contrárias ao que quer. E a mim nervava-me solenemente. Ele na primeira parte sempre para barafustar, não sei o quê. Se eu fosse jogador, tu montaste isto, como é que queres ter bola? Estamos todos enterrados aqui atrás. Pá, é muito mau. Enfim, portanto, estratégia 0. Substituições, já falámos da questão do Sheldrup, que não era para sair ali, claramente deveria ter alterado toda a estratégia. Para mim, assumia a linha de 5, estávamos ainda empatados, ainda dava para salvar a estratégia e montar o autocarro. Decidiu não fazer isso, decidiu não corrigir a questão de Di Maria, que também não estava a dar muito ao jogo naquela fase. Enterrado a defender, Não, houve aqui, defendia nada. tem de ter pesado, acho que, a meu ver, erradamente, mas tem de ter pesado o fator, foi o último jogo de Di Maria Claro pelo que pesou. Benfica e Claro, nesse pesou, aspecto o Bruno mas Lage... ali ele não sabia se ia ser ou não. Bruno Lage... Se calhar estava a contar já. Isso é muito grave. Portanto, não, mas tem Isso é de ter pesado, gravíssimo. ou seja, pá, é inarrável deixar Di Maria em campo 120 minutos, não, Sim, é inarrável. Eu ia no carro, no prolongamento, a ouvir não sei o que Di Maria. Eu, pera lá, mas isto já não está no prolongamento. Ou seja, não está a ou isto fazer é em campo. incompetência estratégica ou isto é incompetência emocional, é um deles, não, É os dois, não há outra só palavra. pode ser os dois. Enfim, nas substituições, mais uma vez, Lage muito mal. Depois, a questão do colocar o Prestiani, é o que tu estavas a dizer. Eu não consigo perceber qual é que é o plano. Coloca o Prestiani 2 jogos ao ano, depois do nada agora começa a apostar nele no Mundial de Clubes. É o quê? Isto é preparar a próxima época? É o rescaldo da última época ainda? É que ninguém percebe bem o que é que se passa. É uma confusão total na cabeça do Bruno Lage. É uma confusão total no clube que está a acontecer agora. E depois o expoente máximo é no final o Lage na conferência põe-se a dizer coisas como temos de rever isto tudo, temos de ir para o ano, que isto aqui há coisas Ainda más. 3 dias Há antes. coisas... E quando há 3 dias estava a dizer isto, temos de confiar no trabalho do treinador e do presidente. Não, presidente, presidente, diretor treinador, desportivo, é treinador e jogador. Ou seja, temos de confiar no nosso trabalho, mas 3 dias depois já está tudo mal, já temos de ver as coisas todas para a próxima época. Não vai ter É de ele uma resolver. incoerência. Sim, não há toda coerência nem na comunicação, nem na estratégia. Não há Não coerência. existe. Ou seja, neste momento o Benfica está completamente à deriva e não se vai resolver, só se vai resolver depois de outubro, na minha opinião. Porque esta incoerência vem de cima para baixo. Olha, eu ouvi dizer Ora- que um treinador gosta muito de sair a jogar, vai ficar livre agora e já conhece o campeonato português também. Não... Ora bem, temos de, se calhar podemos passar já para esse tema, já que tu puxaste. E Blanco, o que é que tu achaste da saída do nosso querido da terra do Luís Vamos ver, Albenci? ainda não está nada Ainda não está, anunciado, ainda não está. mas
Mas por acaso hoje a hipótese ganhou ainda mais força. Hoje, terça-feira, é quando estamos a ganhar. Atenção que ele é da terra do Lionel Messi. Sim, nós já. Certo, sim. E o outro é da terra do Belotti, o suposto substituto. Eu não vou alongar imenso sobre o Anselmi, já acho que dissecámos bem o Porto a semana passada. Acho que Anselmi. Enfim, acho que nunca. Diz? Estás louco por ele? Não estou Eu louco tava. por ele. Acho que a Anselmi nunca apresentou bem ser uma possível solução para o momento do Porto, às vezes por culpa própria, às vezes por culpa do plantel muito fraco a nível individual que o Porto tem. Enfim, acho que faz sentido a decisão, acho que já existe um escutar da relação. O próprio Anselmi também já começa a ter algum histórico de não sair bem de clubes, portanto... se eu disse isto, se calhar do Cox relativamente a treinadores, eu também tenho de dizer isto do Anselmo em relação ao clube. Sai da Cruz Azul como saiu, eu não sei se aquilo era recente ou não, mas apareceu esta semana também um vídeo do Renato Paiva a criticar muito Martin Anselmi porque Fazia os lugares. porque se fez muito ao lugar de Renato Paiva no Independente Del Valle quando havia uma derrota ou um empate mais preocupante. Pronto, o que o Renato Paiva diz ali, implica ali, é que existia sempre aquela mensagenzinha para o presidente ou para os responsáveis, portanto também não é bonito, evidentemente, agir assim no mundo do futebol, ou em qualquer emprego que seja, mas no futebol é mais claro. Já dizia o Eugénio da Tática, mau colega, Mau mau treinador. treinador. Pronto, eu acho que o Rui Vitória é isso, é que sabes. Não, eu não acho isso com a Vitória. Mas pronto, gostava aqui de se calhar focar um bocadinho mais no percurso Farioli, que é um nome que se calhar pronto, não é de todo conhecido para o mercado português, nunca esteve em Portugal, creio eu que não treinou assim nenhum português de relevo, a meu ver. Em Itália ele treinou no Sassuolo, é ele que substituiu o De Zerbi, eu estou a sonhar. Vou confirmar, mas segue. Pronto, mas veio de uma temporada com o Ajax que tem tanto de positivo como de negativo, ou seja, ele no primeiro ano no Ajax consegue reestruturar e devolver alguma esperança a um Ajax que não contava para o Totoball dos últimos 2-3 anos na Holanda. Olha, mais um treinador de guarda-redes. Ele foi treinador de guarda-redes no Benevento e Sassuolo, é treinador do guarda-redes no Alanyaspor, depois assume como treinador principal no Karagümrük, é 22-23, treinador principal do Alanyaspor, Nice, Ajax. Nice, era ok, então nada a ver com a Itália. E isso não era já a tua rubrica, pois não? Não. Ok. Pronto, o que eu quero dizer com isto? Ou seja, devolveu que a expansão Ajax só contava para o Totobola, só que depois também ficou muito preso para... Aliás, devolveu a esperança a jogar um bom futebol, isto também é importante. Se calhar, e as comparações com a Anselmi se calhar são inevitáveis, visto que aparecem muito facilmente vídeos de saídas a jogar e coisas, e os três centrais, e a bola aí a rodar, e uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita, exatamente. Mas não dá para falar de Farioli no Ajax sem falar da questão de estar coisa de 10 pontos à frente a meio de abril e perder o campeonato. E isto também é um fator emocional. Ele sai do Ajax, atenção, não porque é despedido, porque se demite. Portanto, também se calhar aqui há algum tipo de consciência de já não fazer parte da solução. É um treinador que tem muito mais experiência a nível do contexto europeu e de competições europeias. O Ajax participou em alguma agora este ano. Liga Europa? Da Europa, pois. A nível de competições europeias e de contexto europeu, do que propriamente a Anselmi, não é? Anselmi era o primeiro trabalho na Europa. Farioli já tem todo esse gabarito e esse currículo e, muito sinceramente, não, lá está. Eu quero ainda avaliar melhor o Rui Borges, evidentemente, porque acho que assumir aquele grupo a meio da época também não seria fácil, mas o Porto fica aqui com um ativo a nível treinador muito, muito forte. Muito forte melhor mesmo. Que Rui Borges e Bruno Lage. Pronto, era isso que eu ia dizer. Acho que Sim, Bruno Lage é de sem certeza. dúvidas. Rui Borges não quer dizer que não nem que sim, porque eu quero ver Rui Borges numa pré-época em algo planeado por ele, digamos assim. E sem Jóqueres. E vamos ver. Pronto. Ou é sem Jóqueres ou é com mais de 80 milhões no bolso. Vamos perceber. Pronto, acho que o Porto ganha aqui um ativo muito interessante a nível do treino, mas para não acontecer também o que aconteceu com a Anselmi, lá está, não só, mas também é necessário reforços. E o Porto reforça-se bem com Gabri Veiga e atrás de um ótimo reforço que é Bargi, que era aquele wonderkid do Copenhague que acabou por optar pelo Barcelona, mas o Porto tem tido algum critério nos alvos que vai escolhendo. Mas um fator também vai ser muito importante no mercado do Porto é se Zubizarreta também fica, porque também já houve rumores de que a própria confiança em Zubizarreta já está algo afetada. Também já vi no podcast do 00
que também, em teoria, Farioli já era o preferido devido às boas e da estrutura em janeiro. Acabou por não acontecer, porque Farioli estava no Ajax numa luta pelo título, não é? Numa grande recuperação do Ajax. Numa grande recuperação do Ajax, lá está. E, portanto, acho que vai ser muito interessante perceber se, em primeiro lugar, se a Anselmi de facto sai, e acho que isso vai acabar por acontecer, e se Farioli vai ser de facto o escolhido. Há alguns zunzuns, mas aí até dizer que é uma confirmação ainda vai algum espaço. Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui quanto a Farioli e esta questão toda do Anselmi. Acho que é uma grande escolha, acho que vem diretamente para o lote do melhor treinador do campeonato, disparado. Tu é que disse para um gajo ter atenção ao Super Braga. Eu acho que sim, vamos ver. Acho que também depende muito do mercado. Até agora o mercado do Braga foi despachar o Roberto Fernandes, esqueci que ele Sim. por 8 milhões e tal para o Espanhol, por metade do passe. Portanto, vamos ver aí ao Braga. Lá está Carlos Vincent também. Acho que é o primeiro trabalho dele a sério como treinador principal, porque era adjunto de Guardiola. O Farioli já tem mais trabalho, mais currículo para apresentar. Não, sobre a Anselmi, morre nas suas ideias. Acho que foi aquilo que falámos da semana passada, um treinador zero adaptativo, queria jogar com as suas ideias e 3, 4, 5 ideias por jogo e perdia-se nelas. E portanto acho que Rocha sempre disse que era para manter, mas a verdade é que não dava. Sempre vi que não dava. Acho que não tinha, obviamente o Anselmo também não tinha plantel para implementar as suas ideias, mas quando assim acho que o treinador também é responsável porque não sabe adaptar. Acho que ser treinador... E a própria escolha de treinador é muito estranha logo desde o início, não é? Ou seja, vai-se contratar ao México, um treinador que não estava propriamente numa senda de vitórias alucinante. Era um dos treinadores... O Cruz Azul cresce muito quando ele sai e ganhou agora um título. Certo, portanto... Não estou a dizer que não terá mérito, não estou a dizer que não terá algum tipo de qualidade, portanto não basta só olhar para o currículo a nível de vitórias e títulos do treinador, também é preciso olhar para a forma, para a identidade, para as ideias, concordo, mas não convém olhar só para as ideias, também convém olhar para um bocadinho, ou seja, Anselmi vinha de um contexto parecido ao do Porto, onde tinhas de ganhar sempre, onde conseguia fazer isso, conseguia fazê-lo com futebol atrativo, conseguia fazê-lo com potencialização de talentos, visto que o Campeonato Português também é uma liga que exporta. Isto acontece. Eu acho que nenhuma destas cruzes estava checada, portanto não... Foi logo uma escolha muito estranha desde o início. Portanto, não estamos a ir buscar ao México um treinador que conhece o Campeonato Português, não é? Sim. É a mesma coisa, sei lá. E agora o Benfica o Renato Paiva. Exatamente, e buscar o Renato Paiva, não é? A mesma coisa. Estamos a buscar um treinador ao México que não é propriamente um serial winner daquele contexto e que não conhece minimamente o Campeonato Português. Foi estranho logo desde o início. Não tenho mais nada a acrescentar. Isso tínhamos a bater na semana passada. Certo. E não sei se querem ir agora à novela. Também tínhamos falado sobre o Gyökeres. Agora faltou aqui o jingle do 00 do Mercado Flash. Depois tratas disso. Sim. Vai pedir o jingle emprestado. Qual é que é a tua opinião? Tua opinião sobre esta super novela? Queres que comece eu? Quero ouvir a tua. Bem, pronto, então eu vou dar... Até porque eu acho que é um caso que se pode, pelo menos pelo que tem saído na imprensa, se pode equiparar ao de Carreiras, ou não? Carreiras. Acho que é muito diferente. E vou dar a minha opinião mais... Porque a Carreiras está vendido e o Carreiras não. Não é por causa disso. É porque, para já, eu vou dar a minha opinião sem filtros, sem viés de clubístico. Eu acho que o Sporting, obviamente, deve fazer o máximo possível para manter o seu valor, o seu ativo maior do clube, não é? E obviamente que se fosse eu do Sporting exigiria a cláusula de 100 milhões ao clube que fosse... Que nem é isso que o Sporting já exige. Que fosse comprar. Agora, há aí uma nuance que é um bocadinho diferente, que é supostamente o Varandas prometeu ao jogador, ou não sei o quê, houve aí uns zunzuns, e eu acredito que até seja verdade, que até o próprio Varandas já veio admitir que falou com o jogador sobre isso, que fazia mais uma época e depois no final da época a seguir seria vendido. Já ouvi que era por 80, já ouvi que era por 60, já ouvi mas nunca coisa. Ficaram, pelo menos pelo que diz, Varandas, evidentemente. Nunca ficou explícito um valor. O que ficou explícito é que o Sporting nunca exigiria a cláusula de 100 milhões. Sim, pronto. Se é quase gozar com ele. Bem, 99 milhões. Exato. E por aí eu penso que a história muda ligeiramente porque foi feita uma promessa ao jogador que deveria ser cumprida. Obviamente não é obrigatório ser cumprida porque não está nada escrito, mas deveria ser cumprida porque
para já dá uma imagem, não é? O presidente tem que ter uma imagem de o que eu digo, realmente cumpro. Isso é logo a primeira coisa. E depois também para futuros negócios do Sporting, obviamente se este caso agora houver aqui uma grande confusão, os jogadores do futuro já pensam, pá, será que ele vai cumprir também a sua palavra no que me disser também no meu contrato? E isso poderá afetar o Sporting negativamente no futuro, não se sabe. Agora, obviamente que eu acho que o Sporting deve defender os seus interesses acima de tudo, e cumprir o contrato, mas ao mesmo tempo cumprir de certa forma a palavra que foi dada ao próprio jogador. Portanto, ali um meio termo. Se calhar pelos 80 milhões em vez de ser pelos 60, mas também não pelos 100. Agora, porquê que eu acho que isto é um caso diferente do Carreiras? Porque ao Carreiras não foi prometido nada. Ao Carreiras foi dito, estás no Benfica, O contratámos. Carreiras ainda pior, segundo a opinião. Sim, sim. é. Ao do Ok. Carreiras foi, estás no Benfica, vais contratar, não é? Ao O United Rui na Costa altura. vai dizer publicamente, só sai pela cláusula. Sim, exato. É que o jogador está cá, ninguém lhe Portanto, vai disse, sair pá, por vais sair 15 para o milhões. ano, nem vais sair para o ano, nem porque é que vais sair. Tem de chegar cá o clube e pagar a cláusula, porque não foi prometido mais nada. O jogador é do Benfica, e até à época passada não era ninguém, pá, perdoem-me estas palavras, é o jogador não era realidade, sim. ninguém. Pronto, Para o nível do panorama o, europeu, sim. Era um jogador de Banal. reservas de Manchester United. Sim. o Joker já fez uma primeira época de altíssimo nível, não é? Era um jogador altamente cotado. Já agora o Carreiras, quem era o Faz Carreiras? 2 grandes épocas, Joker. Sim, exatamente. Portanto, esta é a minha opinião. Posso começar agora por ti, Rodrigo? Não, antes disto queria só dizer uma coisa, que este Mundial de Clubes até ao momento está a ser resolvido por jogadores antigos do Benfica, João Neves e David Neres, em que se trouxe Renato Marcos Leonardo. e Di Maria, e Marcos Leonardo, em que se traz Belotti, Di Maria e Renato para combatar Marcos Leonardo, João Neves e David Neres. David Neres não no Mundial de Clubes, mas foi Não uma das foi, grandes não foi obras David do Neres Nápoles. que combatou, não foi Di Maria que combatou David Neres. Não, o Neres Sim, é não que foi viu que bem, não tinha mas- espaço e foi embora. Certo. Relativamente a estas situações, acho que onde há fumar fogo, portanto, há de ter havido qualquer coisa entre Frederico Varandas e Jóqueras, supostamente até havia aí umas declarações escritas e não assinadas, não sei o quê, sobre o valor, isso nunca mais vai aparecer. É triste, acho que qualquer clube comprador se vai aproveitar desta situação, tentar dar sempre o mais baixo possível para que pronto, apareça esse interesse no jogador, em que o agente possa dizer ao Sporting que está aqui uma proposta, depois acaba o Sporting aceitar ou não, mas vai colocar muita pressão sobre o Sporting. Agora, o jogador tem contrato, ponto final. A questão da birra e de estar irritado, e é curioso visto no Twitter do António Tadeia, em que ele dizia, bem, a comunicação social ou arranja um dicionário de sinónimos ou então estamos tramados, porque Jóqueras há um dia estava chateado, agora está furioso, agora está muito chateado, portanto amanhã está muito furioso. Está amoado. Portanto- O Joker está a dar imensos murros na mesa em casa. É. E portanto acho que os jogadores têm contrato, acho que os jogadores obviamente querem sair sempre ao melhor contexto possível, mas agarram-se muito à questão da vontade e acho que a FIFA protege até demasiado os jogadores neste sentido quando forçam a saída. O jogador tem contrato, ponto final, tem de o cumprir, caso não seja vendido, porque ele é um ativo do clube, ponto. O Jóqueras é funcionário do Sporting Clube de Portugal. Situação Carreiras, pronto, foi um jogador que amoou, que tem medo de se lesionar ou medo de alguma coisa e que noto muita fragilidade nos seus jogos, sobretudo desde o Braga. Acho que e foi aí que começaram a sair os zunzuns que o Carreiras iria ser vendido. Isto é muito curioso que os jogadores do Benfica ainda não acabou o campeonato, mas já estão vendidos. E obviamente que isso afeta o rendimento, por isso tenho a certeza que o Carreiras está vendido para o Real Madrid. Espero que o Rui Costa cumpra a palavra e que sejam os 50 milhões, a não ser que seja 40 mais bónus bónus que sejam realistas, mais cláusula que o futura valor total venda. supera os tais. Exatamente. Certo. Portanto, se não, 50 está pronto, porque obviamente o Carreiras vai ter mercado, ponto final, e se quiserem, o Benfica arrecadou agora também uma boa quantia com o Mundial de Clubes, está sempre dependente, isto é um grande medo que eu tenho, da entrada na Champions, por isso uma venda terá de fazer. Cocos agora cheira-me com a situação do Mundial de Clubes também poderá ter desvalorizado um bocadinho. Sabe-se que Arne Slot quer sempre contar com o Cocos, que é dos seus jogadores favoritos. E pronto, Mas não acho vai que ser são, para agora. lá está, como tu disseste, são duas situações diferentes. Agora os jogadores têm contrato, ponto final. Sim. E o Bruno Lage demonstra mais uma vez falta de liderança quando um jogador seu está amoado, não quer jogar e ele, ok. Está bem, podes ficar aí sossegadinho.
Pá, Não, fazer era, vontadinhas ao menino. era ser recambiado de volta para Lisboa. Claro, ou isso. Ou punhas a jogar, não faz maus jogos, vai para Lisboa. Não, Vai não, treinar. calma, não é questão de maus jogos, é recusa-se a jogar. Tchau. Pronto, é isso. Tem contrato, vais treinar. E de vir a nada. Ora, Ou a pé. Claro. caneco. Vai a pé na água. Blanco, e qual é que é a tua opinião? Eu acho que até é um caso muito simples de resolver, ou seja, há aqui uma de duas. Ou a direção do Sporting fez uma promessa ao jogador e não cumpriu, o que... E atenção, isto sendo verdade ou não, isto aqui não interessa se é verdade ou não para o dano da reputação do Sporting. Isso é irrelevante. Tal como para o dano da reputação do Gyökeres é irrelevante se ele se vai recusar a treinar ou não. Porque a realidade é que isso ser verdade ou não pode agravar um bocadinho o dano, mas o dano está feito. Portanto, isso ser verdade ou não é, a meu ver, e para a noção pública e para aquilo que são os meandros do futebol, acho que é um bocado irrelevante, infelizmente. Mas temos uma de duas, ou o Sporting fez aqui uma promessa ao jogador que não está a cumprir, o que do ponto de vista legal tem todo o direito de o fazer, do ponto de vista moral é pá, muito questionável, certo? Ou temos outra, que é, aliás, temos uma segunda que não é de todo incompatível com a primeira, que é, o jogador tem um agente chique esperto que está a tentar fazer tudo para ganhar uma comissão choruda. E isto é a realidade, ou seja... Tem de vir aquela opção no FM. Sugeria jogador para mudar de agente. Não, mas ou seja, não, toda a forma como, eu não vou dizer Gyökeres porque o próprio Gyökeres disse que agora vai optar por silêncio e tem tido uma postura muito low profile, dando todo o caso. Portanto, vou dizer, os representantes de Gyökeres, toda a postura tem sido completamente nojenta e pouco leal, não há outra palavra, ou seja... Temos o que já aconteceu também com atletas do Benfica, aconteceu com o Enzo, por exemplo. Temos tweets do Fabrício Romano a cada 5 minutos a dizer que o jogador isto e aquilo. Portanto, parece que o Fabrício Romano, não oficialmente, é o canal de transmissão do jogador. O que não é correto, nem para com o jogador, nem para com a entidade patronal do jogador. Portanto, se o Gyökeres está de alguma forma chateado, devia dizê-lo e não tentar ser vendido já desde janeiro ou antes, a mandar aqui... postas buscada no Twitter do Romano, por exemplo. E acho que isso não é a postura correta de qualquer tipo de jogador, até porque sabemos que o Fabrício Romano neste momento é muito pouco jornalista, mas tem muito de promotor, digamos assim, de influencer, sim, muita influência. O Gyökeres apresentou-se aos trabalhos hoje? Ou ainda está Ele mais uns 8 ou 9 tem permissão para ter mais uns dias de férias. Malta que foi às seleções, no fundo. Será que o Gyökeres nem foi às seleções? Mas o Sporting deu autorização, ainda hoje li isso. E estava a ver agora as fotos e ele não estava a aparecer. É para ele ter mais um tempinho para pensar. Para ir com calma. Pronto, a realidade é, o Sporting em primeiro lugar já está a ter uma ação de muito boa fé de não exigir a cláusula. Porque até parece quando... Mas o Sporting pôs-se nessa situação. Qual a situação? O presidente do Sporting... Sim, acho que ele já admitiu. Não, certo, o Sporting já está a ter uma ação. Não... Certo, mas o Sporting já está a ter uma ação de muito boa fé, seja ela recente ou não, de não exigir a cláusula. Porque a realidade é que a cláusula quis fazer isso, ponto, não é de boa fé. Não, mas eu acho que é de boa fé. Ou seja, numa de não está a dificultar, não está a dificultar tanto a saída do jogador nesse aspecto. Porque o Sporting legalmente tem esse direito e aqui a questão é que aparece quando os clubes exigem a cláusula. Estão a ser uns papões e que não deviam fazer isso, estão a cortar as pernas, uma expressão muito, muito Rui Costiana, digamos assim. Mas a realidade é que quem assina o contrato tem 2 assinaturas, que eu saiba. Portanto, o jogador concordou com a cláusula. O jogador achou este é um preço justo, no caso extremo, de não se conseguir chegar aqui a um consenso entre 2 clubes. E o Gyökeres concordou, e o seu representante também. Agora, pronto, o Sport já está a ter esse caso de boa fé. Agora não pode ser 80, tem de ser 60 mais 10. E depois, o ponto de ceder este tipo de jogadores isto vai parar onde? Agora o Sporting vende baixinho, porque se quer ver livre do gajo e aproveitar algumas guitas, vende por 60. E pronto, e agora se calhar amanhã é o Diomandé quer ir para o Crystal Palace e malta, 60 milhões é muito, 40. Mas a grande venda do Sporting está feita neste mercado. O Diomandé por 55 milhões. Não, mas vamos ver, isso do feito... Isso é um jackpot. Não, eu também concordo, mas vamos a ver isso do feito. Aqui o meu ponto é, o Sporting já está a ter a postura correta na medida em que está-se a precaver de futuros chicos espertos. Sim. Está a ser intransigente. Está a ter até uma postura algo parecida àquela que para mim foi das melhores ações de Rui Costa enquanto presidente do Benfica, no Enzo. Exatamente. Que é não ceder à pressão do jogador, queres ir embora, boa, assinaste um contrato e acabou. Assinaste um contrato, vais embora se o clube
se for recompensado... E mesmo assim o clube teve- não exigiu a pronto o dinheiro. Pronto. Yeah. Isso também foi um erro na altura. Mas atenção, no dia em que tu me disseste que o Sporting Um aceitou erro. uma proposta de 70 mais 30 pelo Jóqueres, mas não é pronto, é pá, vai-te Um embora. erro, não. um erro QB, porque depois, consoante o ano, tens sempre ali uma reserva de dinheiro que vai entrando e equilibra as contas. É isso. Do lado não é mau. Isso também é muito importante na medida em que os clubes também muitas vezes fazem isso, ou seja, atrasam receita para depois cair no outro plano fiscal, ou fazem o contrário, tentam Podem, antecipar a podem. receita Por para isso cair é no que a outro Ana plano Borges foi fiscal. apresentada hoje, por exemplo. Apesar de Sim, não para custar não- qualquer. Não, Não, custar isso é outro tema, ou Yeah. seja, isso é porque legalmente o contrato acabou ontem com o Sporting. Portanto, Sim, não, hoje começa o novo. certo, mas também por esta Agora questão. sim, agora há Ela muitos institui- clubes que só anunciam exatamente por isso, ou seja, Ansu Fati, hoje no Mónaco, só foi anunciado agora, porque, pronto, para cair exatamente no novo plano fiscal, apesar de A ser, Mardaditos também deve ser apresentado talvez hoje. porque apesar de ser uma contratação Pois. por empréstimo, estamos a falar de salários Sim. pagos em parte pelo clube e isso entra Sim, tudo nas sim, contas, sim. como é óbvio. O que eu quero dizer com isto, e para fechar aqui o tema, já me alonguei um bocadinho. Acho que, em primeiro lugar, é preciso perceber se este descontentamento do Jóqueres é real, porque a realidade é que eu nunca ouvi o Jóqueres dizer estou muito chateado com o clube. Isto também é importante dizer. Pode existir o desejo de sair, mas o desejo de sair não é compatível com, sei lá, gratidão e gostar do sítio onde está atualmente. Isso implica só querer sair para um Sim, sítio sim. que considera melhor. Portanto, isso também é um pouco importante perceber exatamente até que ponto é que isto é tudo real e já quando aconteceu com o Sporting e com o Amorim há muita informação e contra-informação a circular tudo ao mesmo tempo. Isso é perigoso. Acho que o Sporting neste momento está a fazer o seu papel e já está a ter uma ótima postura. Por estar-se a precaver, lá está, de futuros chicos espertos agentes que, pronto, que no fundo se está a fazer com que não brinquem com o clube. Que acho que essa é a postura correta. Acho que o Jóqueres, no fundo, eu acho que toda esta situação e os próprios representantes do Jóqueres acho que estão um bocadinho assustados é porque veem cada vez mais que não há muitas portas para onde ele possa ir. Porque estamos num mercado cada vez mais inflacionado. E, aliás, o Sporting está a pedir valores pelo Jóqueres que, apesar de eu achar justos esses valores, e vocês também podem dizer se acham ou não, nunca foram pedidos a nenhum jogador fora das top 5 ligas. Portanto, a realidade também é esta, e o histórico é este. Portanto, percebo que os representantes sejam um bocadinho assustados. Este jogador, ou seja, estes valores nunca foram pedidos para um jogador fora das top 5, acho eu, ou não? Félix Senzo, Então, certo. Então se calhar estou a confundir com os Darwin. top 6. Só por aí também estava. Gonçalo Então, Ramos. mas é porque eu li uma espécie de notícia disto. Mas pronto, se calhar era o das top 6 ou se calhar, pá, não sei. Mas eu li isto em qualquer sítio. Uhum. Que, O próprio Bruno Fernandes. não, o Bruno Fernandes foi menos. Foi, pá, Foi 70, bónus acho eu. até 70. Ok. Mas pronto, isto para dizer o quê? Acho que a postura do clube está a ser correta e acho que o Jóqueres está cada vez mais assustado, ou o Jóqueres aos representantes não vê muitas portas a abrirem-se. Porque neste Arsenal ainda momento não a está mais fechado. viável acho que é a Arábia, neste momento. O Arsenal Não fechou com ninguém ainda. está cada vez mais apontado para o Sesco. Não, Apesar mas- de surgem agora também notícias do Eti. As negociações Etiqueta. com as negociações com os chefes caíram. O quê? As negociações com os chefes caíram. A sério? Pronto, mas ainda há 2 dias estavam assim e hoje também surgem notícias do Etiquete. Eti. E Kitiki. Ganda máquina. Pronto. Campo do Benfica. Portanto, cada vez mais acho que o Arsenal está a desviar, ou pelo menos não a tratar Jóqueres como um alvo prioritário. O Man United, do que se vai falando sim, mas enfim, para um clube sem Champions e uma casa árabe como aquele está, acho que mais vale ficar cá, muito sinceramente, mas isso é a opção dele. Se o United tivesse 100 milhões a pronto, ou vá 99, por mim tudo bem. Mas cuidado, com o comboio só passa uma vez. Sim, olha, então o outro aprendeu isso bem. Sim. Mas pronto, acho que é um bocadinho por aqui. Certo. Pronto, podemos ir para as rubricas se vocês quiserem. Portanto, começo por ti, Blanco. Bem, tenho de falar aqui de uma equipa que tem o software todo de um super treinador e é por isso que ganhou ao City. Portanto, o Al Hilal fez história, é a primeira vez que uma equipa asiática derrota um adversário europeu numa prova FIFA, portanto em 12 jogos. Antes deste jogo, havia as equipas asiáticas a somarem 9 derrotas e 2 empates frente a equipas europeias e os empates já tinham sido conquistados pelo Al Hilal nesta edição. Certo. Eu trago aqui um excerto da entrevista do Di Maria. Fizeram a pergunta: que significaram as lágrimas na final da Taça de Portugal? E ele responde: tinha a esperança de ganhar o 39, poder conquistar também a taça. Tínhamos ganho a Taça da Liga e isso deixa-me muito feliz. Queria os 3 títulos, mas enfim, foi difícil para mim. Foi um conjunto de coisas. Saber que era o meu último jogo em Portugal, em Lisboa, onde fui muito feliz e não consegui dar essa alegria aos benfiquistas. E isso doeu-me muito. Isto para recordar o Di Maria, que apesar de tudo é um jogador, é um enormíssimo jogador, um dos melhores dos últimos anos no Mundiais, não tenho aqui nenhum problema, nenhuma dúvida disto.
É um jogador que escolheu voltar para fechar a carreira de uma forma lindíssima, começando pelo clube que o apresentou à Europa e onde ele foi muito feliz. Ele próprio afirma isso várias vezes ao longo da entrevista, e onde ganhou tudo em Portugal. E depois vai terminar a carreira no seu clube de coração, onde começou a sua formação, onde foi lançado antes de ir para a Europa, que é o Rosário Central. Portanto, o que mais se pode dizer de um jogador terminar a carreira desta forma, depois de ter conquistado praticamente tudo o que há para conquistar no panorama de futebol mundial? É um enorme jogador. Obrigado, Di Maria, por teres voltado ao Benfica. Pode não ter sido a passagem de sonho esta segunda, mas foi sem dúvida, marcou-me a mim, marcou todos os benfiquistas de certeza, poder ver a magia dele. Rodrigo. E acabou de sair a data de regresso ao trabalho do Benfica, dia 14 de julho. Daqui a 2 semanas. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente a Di Maria, que serve para todos aqueles jogadores que dizem: quero muito voltar ao Benfica, o meu sonho é voltar ao Benfica. Eu nunca ouvi o Di Maria dizer isto, mas bem. Certo, eu acho que ele só tinha dito no final. Uma bicada a Bernardo Silva a esta hora. Não é só o Bernardo, é Ederson, Ruben Dias. Ou seja, obviamente que Ruben Dias não faz sentido vir já, tendo em conta a carreira dele, mas quero ver se depois no final volta. Bem, muito curioso, hoje o meu colega de quarto, que foram colegas de quarto, Ui, espanhol. não, a língua é onde eles partilharam o sítio. Ok. E partilhou o balneário com Adebayo, Bruma, Javi Garcia, Fábregas, Rui Fonte e Nicolas Bentner. E há aqui uma nova regra nessa rubrica. Se alguém mandou o nome, depois eu tenho de esperar até o outro dizer. Vê lá os nomes. Epa. Adebayo, Bruma, Javi Garcia, Fábregas, Rui Fonte e Bentner. Sei lá, Rodrigo Moreno. Estás em pausa, erraste. Portanto, este jogador participou no Mundial Sub-17 2005, Mundial Sub-20 2007, Gold Cup 2009, Mundial da África do Sul 2010, com Mas calma, isto é injusto, estás a dar mais pistas ao segundo. Não esperaste? Com CACAF Cup 2015, Gold Cup 2015, Taça das Confederações 2017 e Mundial 2018. Começou a sua formação no Chivas do México, foi para os Júniores do Arsenal, é emprestado ao Salamanca e ao Osasuna, é emprestado joga pelo Arsenal 2 anos e meio, até fazer o meio ano no clube que não vou revelar ainda. Vai para a Real Sociedade, onde está há 6 anos, e de 2018 a 2024 jogou no LAFC, onde terminou a carreira. E último spoiler, teve um bife, digamos assim, com Zlatan Ibrahimovic. Pronto, eu já adivinhei o jogador há 2 minutos, mas convinha ter as pistas todas. É o Vela. Muito bem. Carlos Vela, que partilhou balneário com um jogador... Um super jogador. Olha, vou só dar mais um Chris Buzo. Eu vou já revelar o outro, porque é fácil. Um jogador que tem apenas... que fez 32 jogos nesta época. Atualmente tem 39 anos. Terminou o contrato agora com o seu clube. Deixa lá ver se assim... jogou com Otamendi, Agüero, Cinema Pongol, Bellucci, João Cancelo e Carlos Vela. Inglês, jogou quase a carreira toda em Inglaterra, tirando 2 anos na Turquia, e nas últimas 1, 2, 3, 4, 6 épocas tem 2 jogos. Porra. Faço a mínima ideia. Agora vou deixar que faça o primeiro, que ele ainda dá mais pistas. Ganhou um Mundial de Clubes, 2 Supertaças Europeias, uma Champions, uma Community Shield, uma FA Cup e 2 League Cups. Não ganhou Premier Leagues porque não jogou. Mas estava lá. Será um guarda-redes? É que o gajo está no... Não, exatamente. não é o que o gajo está no City. É. Aquele guarda-redes. Qual é que é o nome? O Scott Carson. Muito bem. Que jogaram juntos precisamente no West Brom em 2000 e... Ai, agora perdi o Vela. Deixa-me lá vir aqui ao Vela. Está aqui. Onde é que há Vela?
em 2010, 2011, desde janeiro até o final da temporada. E pronto, eu não me lembrava, Bruma jogou na Real Sociedade. Muito bem. Muito obrigado por terem ouvido e para a semana espero eu cá estaremos outra vez. E eu volto a vencer a rubrica. Verdade, 2-0. Estamos a contar agora. Mais uma modalidade. Muito obrigado, um abraço e até para a semana. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Stays on Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!